E aí, pessoal, tudo bom? A gente vai falar agora sobre a economia na América do Sul. Então, assim, devido à grande extensão latitudinal do território da América do Sul, eu tenho, como eu falei lá na frente, uma grande diversidade climática. Isso faz com que seja muito rico o seu solo também. Então, na América do Sul, eu posso ter a possibilidade de encontrar vários tipos de produtos agrícolas. E a agricultura é, de fato, então, uma das principais, não a principal, mas faz parte de uma das principais atividades econômicas deste subcontinente, até porque se são, é um subcontinente formado por grande parte de países subdesenvolvidos, ou seja, a industrialização acaba tendo um fator não protagonista. Claro que tem um fator muito importante, mas acaba que, por ser um país onde a industrialização não é tão desenvolvida como nos países desenvolvidos, a agricultura tem grande papel ou importante papel na produção do PIB nacional. Mas uma coisa interessante a se pensar é o seguinte, que essa agricultura ela é excludente. Em que sentido? Quando eu falo excludente, é porque nem todo mundo, nem todas as famílias vão ter acesso à mesma porção de terras. Pelo contrário, até por um histórico de tipo de divisão territorial, como, por exemplo, no Brasil, que utilizou as capitanias hereditárias, hoje, na América do Sul, há uma concentração de terras muito grandes, onde poucos proprietários agrícolas têm muitas terras e muitas famílias têm poucas ou nenhum pedaço de terras. Até porque a grande parte da produção agrícola produzida dentro da América do Sul, ela é destinada para exportação, ou seja, ela é monocultora, são latifúndios. Latifúndios são grandes propriedades agrícolas que produzem um único produto agrícola, destinando a sua produção para abastecimento do mercado externo, ou seja, exportação. Foi o que eu acabei de dizer agora. E aí o que acontece? Com o avanço da globalização, esse cenário ele acaba tendo uma diversidade muito grande, economicamente falando. Que aí os países que são subdesenvolvidos, que no passado era altamente agrário, percebem que no momento em que eles abrirem o mercado deles para receber investimento internacional e para que empresas transnacionais venham para o seu país, isso promove o desenvolvimento da industrialização nesse subcontinente, ok? E por conseguinte, nós vamos ter a industrialização, o turismo, a extração de petróleo, a pesca e a pecuária sendo considerada as principais fontes de receitas, ou seja, são as atividades econômicas que vão mais promover o crescimento do PIB desses países, ou seja, vão ser responsáveis pelas riquezas desses países. E aí eu quero falar com vocês, mudando um pouco de assunto, mas também ainda encaixando na economia, como fica a América do Sul no cenário mundial? Como é a América do Sul nessa nova visão, na nova ordem mundial? Já a partir da década de 80, muitos países da América do Sul começaram a substituir seus regimes políticos ditatoriais por neoliberais. Quando eu falo neoliberal, eu estou falando com que o ditatorial, o Estado, ele controla a economia, o neoliberal, o Estado, ele acaba não controlando mais a economia. Ele é apenas um órgão regulador, ok? E aí eu tenho a propriedade privada ganhando mais espaço e vindo as empresas transnacionais. Eu já falei isso para vocês e vou continuar falando. Hoje em dia, a gente não utiliza muito o termo multinacional, ok? Hoje em dia, se utiliza dois termos principais: empresas internacionais ou empresas transnacionais, que é a mesma coisa. E já no contexto mundial, a América do Sul, embora ela hoje ela consiga ter uma industrialização um pouco mais desenvolvida do que no passado, ainda assim
A América do Sul ocupa o patamar de países periféricos, ou seja, países centrais são países desenvolvidos. São responsáveis pelas tomadas de decisões mundiais. Países periféricos, eles vão ser influenciados pelos países centrais e podem influenciar apenas outros países periféricos. E eles são países emergentes ou subdesenvolvidos. Aí, já no século XXI, o continente americano, sul-americano, ele começou a se posicionar cada vez mais contra a hegemonia estadunidense, principalmente na efetização, no momento em que foi efetivar, perdão, confundiu aqui. No momento que foi efetivar a ALCA. A ALCA é a Área de Livre Comércio das Américas. A ALCA é um bloco econômico que ainda não está em vigor por causa de discordâncias. Por quê? Segundo os estudiosos, os Estados Unidos ele quer utilizar a ALCA para consolidar a hegemonia dele e domínio e influência sobre os demais países do continente americano. Por quê? Os Estados Unidos, por meio da ALCA, quer apenas uma zona de livre comércio. Não quer uma zona de livre circulação de pessoas. Só pode haver livre circulação de mercadoria e capital, mas não de pessoas. Já os países da América do Sul não concordam com essa imposição. Querem que a ALCA seja efetivada? Beleza, mas que também haja uma livre circulação de pessoas também. Então, nesse impasse, até hoje, a ALCA não foi efetivada. Outro meio da busca de romper com esses estigma de países subdesenvolvidos e que não promovem mudanças no mundo foi a formação do BRICS, que é um bloco político, já não é um bloco econômico, pelo Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Nesse caso, eu tenho aí o Brasil, que faz parte da América do Sul. Então, o Brasil, dentro desse bloco econômico, ele promove um olhar mais peculiar para o Brasil, que faz parte da América do Sul. Meio que levantasse um holofote para nós. Então, é um desejo de promover essa representatividade dentro do cenário mundial. E outra também é a consolidação do Mercosul. Então, o Mercosul, que é formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, países membros, e tem países associados que são outros países da América do Sul, essa consolidação faz com que a América do Sul tenha um outro olhar perante os demais países do mundo, tá ok? Outra coisa, a questão da política. A política é um assunto bem delicado, até porque o continente americano, ou sul-americano, embora sejam de grande maioria de países subdesenvolvidos, os aspectos socioeconômicos e políticos eles não são homogêneos, ou seja, eles não são iguais. Há uma diferenciação muito grande entre países. Por exemplo, há muitas discordâncias entre o Brasil e o Paraguai na questão da revisão das políticas da usina binacional de Itaipu. 100%. Porque a usina de Itaipu, ela produz energia elétrica tanto para o Paraguai quanto para o Brasil. Só que o Paraguai não utiliza 100% da energia que ele produz, referente à parte dele. Então, ficou um acordo entre o Brasil e o Paraguai de que todo excedente de energia seria vendido para o Brasil. Só que o Paraguai, de um tempo para cá, começou a não concordar mais com esse acordo. E aí começou a buscar meios de revogar essa parte do acordo e poder vender para qualquer outro país. Só que o Brasil não está concordando. Então, há uma discrepância, há uma divergência entre os interesses nesse sentido entre Brasil e Paraguai. Outro quesito ainda que promove muita discordância é Brasil e Bolívia,
na comercialização do gás natural. Hoje, o principal comprador de gás natural da Bolívia é o Brasil. Tanto é que do Brasil para a Bolívia existe um gasoduto, olha só, um gasoduto que foi produzido pelo Brasil e que distribui gás natural aqui para Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ou seja, o Brasil é um dos principais compradores do gás natural nessas regiões. E aí está tendo algumas divergências, principalmente no que se refere a lideranças políticas esquerdistas, porque eles não querem fornecer exclusivamente mais para o Brasil. Eles querem também ter essa liberdade de poder fornecer para outros países. Então, esses são alguns aspectos. Outro mais recente e muito importante acontece na Venezuela. Com a morte do Hugo Chávez, que lutou contra o câncer durante muito tempo, houve um grande embate político que promoveu consequências socioeconômicas. O Hugo Chávez ele foi um político muito carismático, ele foi muito bem aceito pela população venezuelana. Mas com a morte dele, o seu sucessor, Nicolás Maduro, embora ele tivesse um discurso político focando na política, na educação e saúde, ele não conseguiu promover o desenvolvimento econômico e muito do país, nos aspectos sociais, começaram a serem, a palavra seria não sucateados, mas depredados, foram sendo os aspectos econômicos e socioeconômicos, como saúde, educação, enfim, começaram a ter uma deficiência muito grande. E o país começou a entrar numa recessão, economicamente falando. O Nicolás Maduro já começou a impor um governo mais ditatorial, impondo sobre a população um jeito de ser, um jeito de pensar, um jeito de viver dentro daquele país, e muitas empresas começaram a falir, enfim. Aí o que acontece? Nesse contexto de crise na Venezuela, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, ele se autodeclarou presidente interino, para ser um contraponto que vai contra as ideias de Nicolás Maduro. No momento em que o Juan Guaidó ele se levanta e se autotitula como presidente, lutando e querendo combater os princípios ditatoriais de Nicolás Maduro, no primeiro momento, o Brasil, Estados Unidos e demais países do mundo consideraram ele como presidente mesmo. E isso consolidou e trouxe força ao discurso e ao posicionamento de Juan Guaidó como presidente interino. Só que, ao longo da caminhada, ele foi perdendo poder, apoio político, e hoje ainda Nicolás Maduro está no poder, e há um problema muito sério da luta da população querendo romper com essa ditadura. A população começou a fugir do país, e muitos vieram para o Brasil e outros foram para outros países sul-americanos, porque eles não tinham acesso à educação, saúde, alimentação. A taxa de desemprego aumentou muito, então hoje a Venezuela, infelizmente, ainda amarga grandes problemas econômicos. Ok? Gente, finalizamos aqui. A minha língua está travando. Eu tenho que finalizar rápido, que o tempo já está acabando. Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar pelo Zap, tirar a dúvida na próxima live, e já coloquei na plataforma atividade para a semana que vem, tá ok? Deus abençoe e até a próxima.